John Julius Jacobson Jr., mais conhecido como Skyler DeLeon, nasceu em 12 de agosto de 1979, na cidade de Los Angeles, Califórnia. Seus pais, John Julius Jacobson e Lynette O'Daniel, eram viciados. Seu pai também era traficante e chegou a ser preso inúmeras vezes. É dito que sua casa sempre estava cheia de pessoas que também eram usuárias e, em algumas ocasiões, usavam o local para praticarem orgias, do qual os pais de Skyler também participavam. John Julius era extremamente violento com Skyler. Era comum o garoto ser espancado por ele com colheres de madeira até que elas se quebrassem. E segundo fontes, esses espancamentos começaram quando ele ainda era apenas um bebê. Já sua mãe era extremamente conivente com toda a situação. Ela não agredia o filho, mas também não intervia quando John o espancava. Há alegações de que Skyler também sofria abusos por parte do seu pai, mas isso nunca chegou a ser comprovado de fato, apesar de várias fontes afirmarem que sim. Mais tarde, quando Skyler tinha por volta de 9 anos, sua mãe decidiu que não queria mais essa vida. Queria deixar de ser uma viciada e poder recomeçar. Ela então decidiu ir embora, mas ao invés de levar seu filho junto, ela preferiu o deixar com seu pai violento. Pouco tempo depois, o pai de Skyler arrumou outra companheira com quem teve mais filhos, e apesar de seu pai ter uma nova esposa e ter formado uma nova família, ele não mudou em nada no modo como tratava Skyler, e espancava o garoto sempre que queria. Em 1994, aos 14 anos, ele fez uma participação na famosa série Power Rangers, o que acabou lhe abrindo muitas portas no meio cinematográfico. Ele chegou a fazer várias campanhas publicitárias e comerciais para a TV, e o seu objetivo era seguir carreira nesse meio. Porém, ele não se adaptou a papéis mais complexos, tendo dificuldade na interpretação e de memorizar falas maiores. E com isso, ele acabou desistindo da carreira de ator. Aos 20 anos, ele entrou para o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, mas foi dispensado por deserção pouco tempo depois. Para sobreviver, ele começou a fazer bicos e tinha dificuldades de parar apenas em um emprego. Endividado e precisando de dinheiro, ele decidiu praticar um assalto à mão armada, mas foi pego pela polícia e sentenciado a 1 ano de prisão. Na prisão, ele conheceu um homem chamado John Jarvis. Esse mesmo homem teria um papel importante em seu futuro, mas não de maneira positiva. Pouco tempo depois que saiu da prisão, Skyler conheceu Jennifer Henderson em um site de relacionamento, e após algumas trocas de mensagens, eles decidiram se encontrar. De imediato, os dois engataram um relacionamento e, em seguida, se casaram e foram morar juntos. Mais tarde, Jennifer ficou grávida do primeiro filho do casal, e após algum tempo, eles tiveram o segundo. O casal, apesar de aparentarem estar felizes um com o outro e com a família que estavam formando, não estavam nem um pouco felizes com a sua situação financeira. Os dois moravam na garagem da casa do pai de Jennifer e também estavam com problemas financeiros, já que Skyler não parava em nenhum emprego. Eles queriam se mudar para um lugar maior e melhor, mas como fariam isso se não tinham dinheiro? Em novembro de 2004, enquanto olhava o jornal, Skyler viu na parte de classificados um iate que estava à venda por $440 mil. Ele mostrou para Jennifer que ficou encantada com o iate. Ele disse para ela que iria comprá-lo. Ela então perguntou como, já que eles não tinham dinheiro. Ele disse que daria um jeito. O iate pertencia ao casal Thomas e Jack Hawkes, que o usavam como sua moradia e faziam várias viagens ao redor do mundo com ele. Eles tinham a intenção de vendê-lo, pois queriam se mudar do estado da Califórnia para o Arizona, para ficarem mais perto do neto que havia acabado de nascer. Thomas era um oficial de liberdade condicional aposentado e fisiculturista que adorava esportes e o mar. Jack era dona de casa e segunda esposa de Thomas, que o ajudou a criar seus 2 filhos desde muito novos. Os dois pouparam dinheiro por vários anos para comprar o iate e realizar o sonho de viajar ao redor do mundo nele. É dito que eles eram um casal muito divertidos e apaixonados, e todos que os conheciam gostavam deles. Jackie's coming today, got the boat all cleaned up, and I think I'm going to take a shower after I work out and shave my beard. Not a bad beard for 15 days, huh? Ah. So waiting to see her. This is Captain Tom Hawks and well-deserved. Jackie, hello. Hi, honey. I'm so glad to be home. She's home. Skyler
entrou em contato com Thomas e disse que gostaria de ver o iate. Eles então combinaram de se encontrar no porto. A princípio, Thomas ficou desconfiado em relação a Skyler. Ele geralmente desconfiava de pessoas do qual não conhecia, já que foi um oficial da condicional e chegou a lidar com muitos criminosos e sabia do que as pessoas eram capazes. Mas ele acabou abaixando a guarda assim que viu Skyler junto com o filho e a esposa grávida do segundo filho do casal. Skyler disse para Thomas e Jack que estava muito interessado no iate e que ele iria comprá-lo com uma parte do dinheiro que ganhou quando era ator mirim. Claro, isso tudo não passava de uma grande mentira, mas Skyler convenceu o casal com essa conversa, dizendo que tinha contatos em Hollywood e também era amigo de algumas celebridades. Com a confiança ganha, Skyler e Jennifer foram convidados por Thomas e Jack para darem uma volta no iate no dia seguinte. Skyler então perguntou ao casal se ele poderia levar 2 amigos para o passeio no iate. E como eles achavam que ele era uma boa pessoa e que realmente iria fechar a compra, eles concordaram. Na manhã do dia 15 de novembro de 2004, Skyler se encontrou com Thomas e Jack no porto. Ele estava com seus 2 amigos, Alonso Machen e John Fitzgerald Kennedy, do qual ele alegou ser seu contador. Após uma breve conversa, eles embarcaram no iate e zarparam do porto. Foi a última vez que o casal Thomas e Jack foram vistos. Quando o iate já estava em alto mar, Skyler e seus 2 amigos renderam o casal com armas de brinquedo e em seguida obrigaram Thomas a assinar os documentos de transferência do iate para o nome dele. Thomas fez tudo o que eles mandaram e pediu várias vezes para que eles não machucassem sua esposa. Mas apesar dos pedidos, os 3 criminosos amarraram o casal à âncora do iate e os afundaram no mar. Após isso, Skyler e seus 2 cúmplices foram para o México como parte do plano para se manterem seguros. Os dias se passaram e a família de Thomas e Jack estranharam o fato deles não darem notícias, pois mesmo que o casal costumasse viajar o tempo todo, eles sempre ligavam e informavam a família onde estavam. Em 27 de novembro de 2004, 12 dias após o crime, o irmão de Thomas, James Hawkes, que era ex-chefe de polícia, foi até o iate do casal para saber como eles estavam, pois fazia um bom tempo que ele não tinha notícia dos 2. Chegando no porto, ele avistou o iate que estava todo trancado. Skyler e seus cúmplices já haviam voltado do México na noite anterior com ele e o deixou no porto. James então começou a perguntar para outros donos de embarcações vizinhas se eles tinham visto seu irmão e sua cunhada, e alguns deles disseram que viram o casal pela última vez no dia 15. Rapidamente, ele soube que havia algo errado. Então ele foi até a polícia para reportar o desaparecimento do casal. Os policiais foram até o iate e conseguiram entrar na embarcação, onde eles vasculharam todo o local em busca de algum vestígio de Thomas e Jack Hawkes. Eles não encontraram nada que pudesse ajudá-los nisso, mas encontraram algo muito estranho. Havia um recibo de compra datado de 17 de novembro, cujos itens comprados eram alvejantes e sacos de lixo grande, e o nome registrado como comprador no recibo era de uma pessoa que pertencia à família de Skyler. Em 29 de novembro de 2004, 14 dias após o crime, os policiais foram até Skyler. Questionado sobre o recibo e se ele sabia do paradeiro do casal, ele apenas disse que havia comprado o iate e que até tinha um documento que comprovasse isso e testemunhas, que no caso eram seus cúmplices. Os policiais acharam estranho a história dele e começaram a fazer mais perguntas, até que em dado momento, Skyler, pelo seu nervosismo, acabou se contradizendo e por fim disse que havia comprado o barco com o objetivo de lavar dinheiro do tráfico. Skyler acabou sendo preso, já que ele mesmo confessou que estava envolvido com o tráfico e lavagem de dinheiro em todos os seus depoimentos e continuou a negar que tivesse algum envolvimento no desaparecimento de Thomas e Jack Hawkes. Alguns meses se passaram e a polícia ainda não tinha nenhuma pista de onde estavam o casal Thomas e Jack Hawkes, até que Alonso Machen, um dos cúmplices de Skyler que ainda estava no México, decidiu voltar para a Califórnia e tentar um acordo de delação com as autoridades. Ele contou tudo para os policiais, detalhe por detalhe, e quem eram todos os envolvidos no crime. Rapidamente, a polícia prendeu Jennifer Henderson e John Fitzgerald Kennedy, a esposa e o cúmplice de Skyler. Segundo a polícia, Alonso Machen era um rapaz de QI limitado e uma pessoa facilmente manipulável. Ainda segundo a polícia, Skyler teria enchido a cabeça do rapaz, que tinha 19 anos na época, de mentiras sobre ser um ator profissional, que ganhava muito dinheiro e só matava pessoas ruins, e que se ele o ajudasse em algumas missões, pagaria $1 milhão para ele. Alonso Machen, em seu depoimento à polícia, disse que Skyler havia prometido ao casal que se eles cooperassem, ele iria colocá-los em um bote
e depois soltá-los no mar para voltar à terra firme. E é claro, como já sabemos, não foi isso que aconteceu. Alonso disse ainda que quando o casal percebeu que Skyler não cumpriria como prometido, Jack Hawkes começou a chorar muito e o tempo todo dizia que tinha um netinho e que não queria morrer sem ao menos vê-lo pela última vez. Percebendo que os criminosos não estavam se importando com isso, ela assinou todos os papéis que eles pediram de maneira errada. No caso, ela não colocou S no final do seu sobrenome, Hawkes, e acabou ficando Hawk, e isso dificultou as coisas para os criminosos quando eles tentaram movimentar os bens do casal. Thomas Hawkes, em um ato de coragem na tentativa de salvar sua esposa e se salvar, conseguiu se levantar enquanto estava rendido e desferiu um chute para trás, mesmo vendado e com as mãos amarradas em suas costas. O chute atingiu Skyler na virilha, que foi ao chão, mas logo em seguida, Thomas foi nocauteado por John Fitzgerald, que estava próximo dele. John Fitzgerald era um homem alto e robusto, membro da gangue Insane Crips e com uma extensa ficha criminal. Ele foi apresentado para Skyler por Myron Gardner, ex-membro da Insane Crips, que se recusou a participar do plano criminoso de Skyler quando foi chamado pelo mesmo, mas apresentou John dizendo que ele poderia ajudá-lo. Skyler tinha receio de não conseguir render Thomas Hawkes apenas com a ajuda de Alonso Machen, já que Thomas era um homem bem forte, e por isso decidiu que precisaria de uma terceira pessoa, e foi assim que ele chegou até John Fitzgerald. Alonso Machen disse que após Thomas ser nocauteado, ele ficou um tempo inconsciente, e que quando acordou, eles pegaram ele e sua esposa e os amarraram na âncora do iate. O casal estava com fitas em suas bocas e com os olhos vendados. Segundo Alonso, eles conseguiram entrelaçar suas mãos para que pudessem morrer de mãos dadas. Eles foram empurrados ao mar por John Fitzgerald e, em seguida, eles soltaram a âncora e rapidamente Thomas e Jack Hawkes afundaram. Através de várias informações passadas por Alonso Machen para a polícia, eles descobriram que Skyler também era o responsável por um homicídio ocorrido no México no ano de 2003, cuja vítima era John Jarve, o mesmo homem que ele havia conhecido na prisão e que, segundo as autoridades, Skyler lhe deu um golpe de $50 mil e depois se livrou dele. E tudo isso aconteceu quando Skyler ainda estava em regime semiaberto da prisão. No caso, ele foi até o México, cometeu o crime e depois voltou para a prisão como se nada tivesse acontecido. Com todas as provas e informações, a polícia conseguiu concluir o inquérito e 5 pessoas foram indiciadas pelo crime, sendo elas Skyler de Leon, Jennifer Henderson, Alonso Machen, John Fitzgerald e Myron Gardner. Jennifer Henderson foi considerada culpada por 2 acusações de homicídio em primeiro grau e, em outubro de 2007, ela foi condenada a 2 penas de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Ela também se divorciou de Skyler. Hoje, ela cumpre sua pena na prisão central de mulheres, localizada em Chowchilla, na Califórnia. Alonso Machen, depois de testemunhar contra Skyler, Jennifer e John, se declarou culpado de 2 acusações de homicídio voluntário, sequestro e roubo. Em 15 de junho de 2009, ele foi condenado a 20 anos e 4 meses de prisão e poderá entrar com um pedido de liberdade condicional em 2023. Hoje, ele cumpre sua pena na prisão estadual do Vale, em Chowchilla, na Califórnia. John Fitzgerald Kennedy foi considerado culpado por 2 acusações de homicídio em primeiro grau. Em 1º de maio de 2009, ele foi condenado à pena de morte e, atualmente, aguarda sua execução na prisão estadual de San Quentin, na Califórnia. Myron Gardner se declarou culpado de cúmplice indireto após passar 4 anos preso e, em março de 2009, todas as acusações contra ele e a respeito do crime contra o casal Thomas e Jack Hawkes foram retiradas e ele foi libertado. Skyler de Leon foi considerado culpado de 3 acusações de homicídio em primeiro grau, 2 pela morte do casal Thomas e Jack e outra pela morte de John Jarve ocorrida no México. Em 10 de abril de 2009, ele foi condenado à pena de morte. Atualmente, ele aguarda sua execução na prisão estadual de San Quentin, na Califórnia. Enquanto esteve preso, um pouco antes do seu julgamento, Skyler tentou contratar um outro preso que seria libertado em breve, para que ele pudesse se livrar do seu pai e do seu primo. Segundo o próprio Skyler, ele queria se vingar do seu pai abusivo, e seu primo foi uma testemunha do homicídio de John Jarve e sabia demais. Ainda na prisão, Skyler cortou parcialmente uma parte do seu membro genital, alegando que ele sempre quis ser uma mulher. Os advogados de defesa até chegaram a dizer que Skyler cometeu esses crimes pois tinha a intenção de juntar dinheiro para uma cirurgia de mudança de sexo.
Atualmente, Skyler está em um processo de mudança e ele diz que já se identifica como uma mulher. E segundo algumas fontes, ele não alterou seu nome, pois Skyler seria um nome neutro, podendo ser usado tanto por um homem quanto por uma mulher. Psiquiatras que o avaliaram disseram que sua infância abusiva e conturbada foi o ponto-chave que definiu a sua personalidade criminosa. Disseram que Skyler é um narcisista sociopata que se vê como o centro de tudo e tem grande necessidade de mentir para que os outros o admirem. Jim, Donnie, Brian, and Vicky, this is our last trip to the island because we sold the boat. And we're all having a really good time. Now she's filming us. Hi, everybody. Hi, Jackie. I'm so glad you could join us on our last voyage on Well Deserved. What do they call? Apesar de várias buscas realizadas no mar pela polícia atrás dos corpos do casal Thomas e Jack Hawkes, eles nunca foram encontrados.